Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 469. Dando sequência no nosso trabalho, Diálogo com a Sombra é o nome do livro. Hermínio Correia Miranda. Então, a sequência, mas é preciso que eu comente algo. Hermínio Correia Miranda, ele depois de estudar diversas obras de diversos escritores a respeito principalmente do tema que nós estamos esmiuçando aqui, é natural que Hermínio ele sentiu afinidade por dois, até agora, ele sentiu afinidade por dois escritores. Escritores esses, um é Dr. Gerard, em Caos, e também Eliphas Levi. Agora, não significa que pelo fato de Hermínio Correia Miranda, depois de estudar diversos autores, ou melhor, escritores, a respeito do tema magos e feiticeiros, essa magia, essa feitiçaria, não significa que esse Dr. Gerard e esse Eliphas Levi, na íntegra, à luz da doutrina dos espíritos, eles estão praticamente corretos. Que não. É preciso entender uma coisa. Dr. Gerard, que é um escritor que nós estamos, Hermínio está tratando aqui desse Dr. Gerard, do ponto de vista do Dr. Gerard, e o ponto de vista também de Eliphas Levi. O ponto de vista. É preciso entender que são dois místicos. Que isso, Luiz? Sim, são dois místicos. Eu só não vou afirmar o termo assim, são dois charlatões. Não, eu não vou classificá-los como charlatães, Eu não vou classificá-los porque em 100%, 50% que eles tratam, à luz da doutrina dos espíritos, está certo. Mas 50%, nós precisamos separar o joio do trigo, porque se jogar a matéria, esse 50% na lata de lixo, o lixo devolve. Olha só para você ver como que eu sou carne de pescoço. Então não pense você porque Hermínio Miranda introduziu no livro Diálogo com as Sombras, nesse capítulo Magos e Feiticeiros, esses dois escritores, e que aqui nós estamos tratando desses dois escritores, o ponto de vista dos dois. Não pense que porque Hermínio Miranda os introduziu aqui em sua obra, que à luz da doutrina dos espíritos, com o conhecimento que nós temos, que eu vou aderir 100% que eles estão dizendo aqui, que não. O que eu tiver que meter a língua, eu vou meter a língua. O que eu tiver que falar, eu vou falar mesmo, à luz da doutrina espírita.
Não vai passar nada, até porque até agora não passou nada. É necessário que separemos o joio do trigo. É necessário. Ora, não é porque Hermínio Miranda, um grande escritor, um grande espírito, um espírito nobre, um ser muito especial que esteve aqui na Terra, uma pessoa renomada, de nome, de respeito. Mas por que ele introduziu esses dois místicos, 50% cada um, místicos aqui nessa obra Diálogo com a Sombra? Para que pudéssemos raciocinar. E é interessante que muitas pessoas que lê essa obra principalmente adere Dr. Gerard e também esse outro escritor Levi, adere sem raciocinar, de acordo com a luz da doutrina dos espíritos. Então, se estiver de acordo com a luz da doutrina dos espíritos, eu vou, como se diz o ditado, eu vou assinar embaixo. Quem sou eu para assinar embaixo? Mas se não estiver, eu vou descer a lenha também. Porque, veja bem, você percebeu que eu disse que em 100%, 50% Dr. Gerard e também Eliphas Levi, em 100%, 50% eles estão de acordo com a luz da doutrina dos espíritos. Mas 50% eles estão de acordo com o misticismo. Agora vem o esclarecimento. A doutrina dos espíritos nos esclarece. É preferível que reneguemos. É preferível não aceitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Olha só para você onde é que eu raciocino. Então a pessoa está te contando uma história. Verdade, verdade, verdade. 9 verdades. Mas de repente ela te conta uma mentira. A 10ª é mentira. Sabe o que você tem que fazer? Pega as 10 e joga tudo no lixo. Luiz, mas eu vou jogar as 10? Eu devo jogar uma só no lixo. As 9 eu devo aproveitar. Faz senão que você vai perder a sua evolução. Você vai patinar aqui na evolução. Faz senão. Em espiritismo não existe meio termo. Ou é ou não é. É o que eu quero dizer com relação 50% à luz da doutrina dos espíritos, 50% místico. Então, nós estamos estudando, analisando, comentando, mas em momento algum eu aceito o Dr. Gerard. Em momento algum eu aceito Eliphas Levi. Para mim os dois são mistificadores. Não vou dizer charlatão, mas são mistificadores. A obra deles não tem fundamento, mas Hermínio Miranda acrescentou os dois nesta obra magnífica que chama-se Diálogo com a Sombra. Então vamos, intercalando, vamos analisando a matéria, o que for de acordo, o que estiver de acordo com a doutrina espírita, nós vamos aceitar. O que não for, pode ter certeza de que eu vou descartar. Então eu gosto de vez em quando tecer esses comentários, porque às vezes muitas pessoas ficam assim, iludidas na matéria e fica pensando assim, mas o Luiz está falando do quê? Ué, meu bem, você não percebeu até agora, nesse tema magos e feiticeiros, quanto
charlatanismo, quanto misticismo desse Dr. Gerard e também desse Eliphas Levi? Que isso? Se você ainda não percebeu, você precisa reler esse capítulo todo novamente, viu? Porque 50% do que nós estudamos até agora a respeito desses dois escritores não condiz com a doutrina dos espíritos. Então nós estamos analisando à luz da doutrina dos espíritos e comentando como de fato deveria ser, que infelizmente não é. Então é necessário fazer esses comentários. Então veja bem, olha só para você ver aqui, acredito que, não, é de Papos. Ele diz assim, ó: há uma verdadeira e uma falsa ciência. Não é Levi. Há uma verdadeira e uma falsa ciência. Uma verdadeira e uma falsa ciência? Nós sabemos que o que vem de Deus é verdadeiro. Como também sabemos que o que vem do homem é falso. Nesse sentido. Nesse sentido. Então, há uma verdadeira e uma falsa ciência. A ciência divina, sempre verdadeira. Agora, a ciência do homem, ela é capenga. A mantida e sustentada e criada pelo homem, ela é capenga. Porque ela encontra-se embasada nos desejos, nas fantasias, nas ilusões e no interesse financeiro. Então, por isso que nós temos que ficar esperto. Enquanto a ciência divina encontra-se totalmente livre de todo esse processo pecaminoso aqui na Terra. Então, escreve Levi: uma magia divina e uma magia infernal. Ué, que isso? Isto é, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar outra. Temos de revelar uma e desvendar outra. Desvendar? Temos de distinguir o mago do feiticeiro e o adepto do charlatão. O estilo de Levi, agora Hermínio Miranda dizendo: o estilo de Levi, como aliás o de Papos, também é algo pomposo, às vezes obscuro e nem sempre muito coerente. Aí você percebe que quem está dizendo isso aqui agora é Hermínio Miranda. Olha só. O estilo de Levi, isso é Hermínio Miranda que está dizendo. É aquilo que eu já, no meu comentário, já procurei esclarecer o telespectador. Não acredite 100% em Levi e também em Dr. Papos, né? Em Papos. Não acredite 100% não. À luz da doutrina dos espíritos, eles aqui não estão dizendo praticamente nada à luz da doutrina dos espíritos. Mas é preciso entender uma coisa, que dentre milhares de escritores que trataram desse assunto, magos e feiticeiros, esses dois são os mais coerentes. Olha para você ver como são as coisas. Agora imagine os escritores que já trataram a respeito desse tema, que Hermínio Corrêa Miranda deu as costas assim que estudou as obras deles. Nós temos que estar compenetrados ou não temos? Ora, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é coisa séria.
é muito profunda. Se nós pararmos para analisar, isso aqui são energias que movem, que rege, que encontra-se por todo o cosmo, vamos usar o termo, desde o princípio, por toda a eternidade, mas desde o princípio, Luiz? Não, só para você analisar, porque não existe princípio no universo. Então, olha só o que Hermínio Corrêa Miranda está dizendo. O estilo de Levi, como aliás o de Papos, também é algo pomposo, às vezes obscuro, e nem sempre muito coerente. Nem sempre coerente. Não condiz. Mas tem algumas coisinhas que a gente separa, né? É igual... eu não sei se você se lembra daquela época. Eu me lembro porque minha mãe, né? Minha avó... A senhora também, vó. Não pensa que eu esqueci, não, que eu estou engasgado com a senhora até hoje. Minha avó, eu vou falar da senhora. Minha avó, por exemplo, ela socava o arroz. Naquela época não tinha arroz limpo assim, não, gente. A gente ia no mercado e comprava saquinhas de 5 quilos. As pessoas socavam o arroz ali naqueles pilão, com aquelas mãos de pilão. Não sei se você lembra disso. E o pior, abanava, né? E ficava uns carocinhos sem ser triturado. Parece chamar marinheiro, né, vó? Isso. E vó punha eu para poder tirar aqueles marinheiros, né? Aqueles que não foram assim eliminados. Então o processo é o mesmo, né? Então é preciso bastante coerência, às vezes obscuro e nem sempre muito coerente. Ambos concordam, porém, em que o conceito fundamental da magia, ambos, né, concordam, porém que o conceito fundamental da magia está na movimentação, em proveito próprio. Em proveito próprio. Em proveito próprio da pessoa. Olha as energias. Dos segredos e forças da natureza de Deus. Agora, você se lembra que tratando a respeito no ocultismo, né? Os elementos da natureza, como a terra, o fogo, a água, o ar, né? E também em física, os prótons, os nêutrons e por aí em diante vai. Eu não vou adentrar mais nessa área, porque nós já tratamos em partes, até porque há uma infinidade imensa na natureza, dos segredos e forças da natureza de Deus. Agora imagine nós, nesta insignificância, no nível que nós nos encontramos espiritualmente, nessa evolução, no nível que nós nos encontramos, nós temos conhecimento da natureza de Deus plenamente? É óbvio que não, gente. Olha, eu acredito que eu, principalmente, me encontro na forma ainda de uma ameba. Porque isso é Emmanuel que disse, né? Que todos nós viemos da ameba. Agora imagine, se nós viemos da ameba, eu ainda me encontro ainda na condição de uma ameba.
Então, Levi defende a tese, isso é uma tese de Levi. Não significa que essa tese dele, à luz da doutrina dos espíritos, está correta. Que não. Levi defende a tese, né, de que a resistência, num sentido, é indispensável para que a força aplicada em sentido contrário se robusteça e a vença. Até aqui, em parte, está certo. Seus dogmas não são menos surpreendentes como este, por exemplo. Seus dogmas não são menos surpreendentes como este, por exemplo. Assim para o sábio, assim para o sábio. Imaginar é ver. Imaginar é ver para o sábio. É lógico que o sábio, ele não se contenta enquanto ele não consegue ver o teu pensamento, o teu sentimento, o teu desejo ali à sua frente realizado. Assim, para o sábio, imaginar é ver. Como para o mago, falar é criar. Agora aí já tem uma certa diferença. Falar é criar. Não corresponde. Aquele que deseja possuir, aquele que deseja possuir, não deve dar-se. Olha só, à luz da doutrina dos espíritos não corresponde. Aquele que deseja possuir não deve dar-se. Só pode dispor do amor dos outros aquele que é dono do seu. Não corresponde à luz da doutrina dos espíritos, não corresponde. Aqui não está contido a lei de amor. Olha, que ser egoísta é esse? Isso aqui é maquiavélico, né? Olha só, vamos ler novamente. Aquele que deseja possuir, né? Você deseja possuir a consideração, o carinho, o respeito, o amor de alguém? Vamos pensar por esse lado. Então, você não deve dar-se. Você não deve, conforme aqui, você não deve dar o respeito, você não deve amar, você não deve considerar. Você entendeu, né? Segundo Levi. Então, é tese deles que nós temos que separar o joio do trigo. Aquele que deseja possuir não deve dar-se. Só pode dispor do amor dos outros aquele que é dono do seu. E o pior é que tem muitas pessoas que crê que de fato é assim. Isso é ser egoísta. Isso é ser orgulhoso. Que o quê? Eu não tenho que amar, eu não tenho que respeitar, mas eu quero ser amado, eu quero ser respeitado. Por isso, a distorção atualmente, no ano de 2024, a distorção das leis, dos desígnios de Deus, por muitos seres que pensam mais nas cifras
do que na responsabilidade, no dever, no compromisso. Então, só pode dispor do amor dos outros aquele que é dono do seu. Ou seja, não o entrega a ninguém. Você percebe que não corresponde com a luz da doutrina dos espíritos. Agora você analisa, vamos analisar se Hermínio Miranda viu nesses dois seres, Dr. Gerard, né, que é o Papus e também Levi, viu neles algo assim que ele pudesse acrescentar nesta obra magnífica. Imagine aqueles que Hermínio Miranda, isso é meu, jogou as obras deles no lixo. Imagine essas obras que foram jogadas no lixo. E imagine as obras que na atualidade 2024, século 21, imagine as obras que por aí eles as consultam a respeito da magia, da feitiçaria e as colocam em prática. Que lixo, com todo respeito. Que lixo, que nojeira. Quanto equívoco, quanta distorção dos desígnios das leis do Criador. Imagine só quantas obras apócrifas, místicas, obras provenientes de espíritos das trevas, charlatões, mistificadores, tanto na pátria espiritual quanto no plano físico, que estão sendo cultuadas, cultivadas, estão sendo colocadas em prática no dia a dia do ser humano em processo de evolução. Que tratados são esses? Vamos para o próximo vídeo.